Olá, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa aula 1 do curso de Macroeconomia para Day Trade. Começaremos hoje introduzindo a macroeconomia, falando de seus objetivos e o que a define. Então, quer dizer, aqui no slide mostra, mas eu não vou ler o slide, tá? A macroeconomia, ela vai estudar a economia no nível agregado, tá? Diferente da microeconomia, que vai utilizar a demanda, vai analisar a demanda e a oferta para um determinado bem ou serviço, a macroeconomia não. Ela vai analisar a demanda e a oferta para todos os bens e serviços de uma economia, certo? Então, por isso a gente vai trabalhar com níveis agregados. E logo, para estudar isso, né, tanto a demanda e a oferta para o agregado de produção da economia, nós precisaremos analisar a renda, precisaremos a nível agregado, precisaremos analisar o desemprego, precisaremos analisar inflação, precisaremos analisar política fiscal, no caso dos gastos públicos, ver como é que ela vai interferir, como é que ela vai alterar o nível de renda da economia e tudo mais. Então, basicamente é isso. A diferença entre macroeconomia e microeconomia é que nós vamos aqui trabalhar com agregados, tá? Querendo entender como a economia, no geral, está se comportando, tá bom? Aí a macroeconomia, ela pode ser tanto para um país, que é a forma mais comum que a gente analisa os agregados, é de um país. Também de um bloco econômico, por exemplo, a União Europeia tem seus agregados econômicos, é o PIB da União Europeia, né? Vai ter a taxa de juros que o próprio Banco Central Europeu mantém para toda a União Europeia e tudo mais, né? Mas, no geral, a gente vai estar analisando para país, a não ser quem vai trabalhar operando aí Europa, que vai estar mais focado, né, em agregados de bloco econômico. Mas, mesma coisa, tá? E os 4 objetivos principais da macroeconomia, tá? Para a gente entender, né? Ela vai buscar entender as formas de manter a estabilidade dos preços, o alto nível de emprego, o crescimento e desenvolvimento econômico e uma distribuição de renda, né? Então, quer dizer, na estabilidade de preços, a gente vai buscar, basicamente, aí, via política monetária, manter a inflação controlada, né? Quem vai executar essa política monetária é o Banco Central. Alto nível de emprego, também a gente vai trabalhar tanto com política fiscal como com política monetária, mas, no geral, mais política fiscal. Aqui no Brasil, o Banco Central ele não tem, né, o mandato de garantir o pleno emprego, ele tem apenas a função de garantir a oferta monetária. Mas, de certo modo, quando a política monetária ela vai alterar, né, o nível de emprego, vai influenciar. Então, nós vamos trabalhar com a política fiscal também, né, os gastos públicos e a tributação, né, para tentar manter esse alto nível de emprego, tá bom? Como o emprego, né, ressaltar que o emprego ele vai se caracterizar pela utilização dos fatores de produção da economia, né? E aí, falando logo o que são os fatores de produção da economia, né? É o capital e o trabalho, né? Capital e trabalho são os dois fatores de produção da economia. E entre o capital e o capital vai ser aquele capital que as empresas têm, né? Máquinas, instalações industriais, equipamentos e tudo mais, né? E o trabalho é a mão de obra que as pessoas oferecem para as empresas, tá bom? Aí vamos focar também no crescimento e desenvolvimento econômico, né? Porque a macroeconomia ela precisa ver, ela tem o objetivo de gerar crescimento, gerar desenvolvimento econômico, né? E distribuição de renda, né? A distribuição de renda é um dos focos da macroeconomia. Desenvolver uma política fiscal, principalmente fiscal, né? Que consiga fazer que as pessoas tenham uma renda justa, né? Que não seja apenas que não haja uma concentração de renda, apenas uma pequena parcela da população, mas que nós consigamos aí trazer um nível de bem-estar para toda a população, tá bom? E só que, obviamente, esses objetivos eles não são eles não se consegue alcançá-los
todos ao mesmo tempo. É muito difícil. Então a gente vai trabalhar aí com a macroeconomia, ela trabalha muito com trade-offs. O que é um trade-off? É uma escolha, né? Uma escolha entre duas opções. Vou dar um exemplo aqui. Existe um trade-off, né, entre a inflação e o desemprego. A gente sabe que quanto menor a taxa de desemprego, a maior vai ser a inflação. Já vê lá em curva de Phillips isso aí. Então, quer dizer, a macroeconomia ela vai tentar entender essas questões. O que é melhor? Ter menor desemprego e maior inflação? Ou ter maior desemprego e menor inflação? Vamos analisar. Então a macroeconomia ela vai estar preocupada exatamente com isso aí. Porque uma alta inflação vai o quê? Vai desestabilizar preços. Mas um desemprego alto vai acabar com a renda. Então a gente vai tentar equilibrar isso aí, né, nos estudos e nas análises macroeconômicas. Tá? E os agentes econômicos, que são as famílias, né, as empresas, que são as firmas, né? O governo e o resto do mundo. Né? As famílias, elas são as detentoras dos fatores de produção e elas cedem esses fatores de produção para as firmas por uma remuneração, né? Seja o salário, seja um aluguel, seja um juro. Né? As famílias cedem os fatores de produção para as empresas utilizam. O governo é aquele que tanto regula, né, a utilização desses fatores de produção, como financia o consumo desses fatores de produção, comprando com seus gastos bens, serviços, ou aumentando o nível de renda das famílias via transferências, tributação, né, diminuindo a tributação. Enfim, a gente vai analisar aí na política fiscal essas ferramentas que o governo tem de influenciar na renda, né? E o resto do mundo é basicamente todos os outros países, tirando o Brasil, vamos dizer assim. Então, o que o resto do mundo faz? Ele financia o nosso balanço de pagamentos, seja por investimento em títulos públicos, seja por investimento em ações ou, mais especificamente, comprando nossos bens e serviços, que são nossas exportações. Né? Ele vai, o resto do mundo, que vai consumir nossos bens e serviços excedentes, aquilo que a gente não consome internamente e que a gente exporta. Né? Então, é basicamente isso que os objetivos dos agentes da macroeconomia. Aí a pessoa pode se perguntar, né? Por que eu preciso saber isso como day trader? Bom, para você analisar o momento econômico, para você entender o momento econômico. Para quando, por exemplo, sai um dado econômico de um PIB, você entender por que o dólar caiu, por que o dólar subiu, por que o juro está caindo, o que o mercado está enxergando para o juro, por que a bolsa está subindo, né? O que o mercado está vendo, qual é a conjuntura. Né? Sai lá o dado econômico na Investing, você olha o dado, mas não entende muitas vezes, porque você não tem um conhecimento macroeconômico. Você muitas vezes sai uma notícia e aí o dólar dispara ou cai, e você não entende de fato por que aquilo acontece, qual é o fator macroeconômico que aquilo está influenciando. Então, a macroeconomia serve para isso. Como day trader, dificilmente você vai precisar fazer uma análise robusta de cenário para longo prazo e tudo mais, mas com a macroeconomia você vai entender o contexto. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, o que está influenciando o tom do mercado. Isso é muito, muito importante no dia a dia, tá bom? Então aí falamos basicamente do que é macroeconomia, dos quais são seus objetivos, e próxima aula vamos falar de produto, produção, PIB, sua composição, tá bom? Muito obrigado, peço que se inscrevam no canal, deixa o like, tá bom? E comenta se você gostou da aula e dá sugestão, né, de o que você quer ver aqui no canal, né? O que você tem interesse em termos de conteúdo, e se você gostou da aula, o que eu posso melhorar, tá bom? Muito obrigado.